Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário de papel Middle Risk VIGI11 da Valora. Mas antes a gente vai passar algumas informações para vocês antes da gente entrar no relatório do mês de março, que trata dos rendimentos que foram pagos agora no mês de abril. O dividend yield dele nos últimos 12 meses foi de 14,4%, lembrando que aqui é isento de imposto de renda, o que é um rendimento bom considerando que ele é um fundo Middle Risk. O P sobre VP dele atualmente está 1, ou seja, ele está no preço justo nesse momento. Logo, consequentemente, esse dividend yield é um dividend yield que eu considero real. Ele nem está acima do que deveria estar e nem está abaixo. O patrimônio líquido do fundo atualmente é R$1 bilhão. Você está vendo aqui que ele está dizendo outro valor, mas é que tem uma alavancagem. O número de cotistas dele é relativamente alto, 242 mil, mas lembrando que esse fundo está quase completando 6 anos na nossa bolsa e ele é um fundo de base 10. Então, junta esses dois fatores, 6 anos na bolsa e sendo base 10, então isso justifica essa quantidade tão boa de cotistas dele. E você está vendo aqui que o último dividendo pago por ele, referente ao mês de março, pago agora no mês de abril, foi de apenas 10 centavos. Nos últimos meses ele estava pagando 11 centavos. No mês passado, no vídeo do mês passado, eu falei, todo mês eu estou dizendo que esse valor vai cair, mas ele não cai de forma alguma. Então nesse mês eu vou dizer que ele vai se manter. Aí no mês que vem ele vai cair. E foi dito e feito. Eu disse que ele ia manter 11, mas ele caiu para 10 centavos. E vamos ver daqui a pouquinho na DRE dele o que justifica essa queda para os 10 centavos. Esses 10 centavos pagos equivale a um yield do mês de 1%, o que é um yield bom, considerando que ele é middle risk. Os high yields estão pagando entre 1% e 1,10%, ou seja, ele está um dividendo igual a de alguns fundos high yields, mesmo ele sendo um middle risk. Agora, entrando nos comentários do gestor, a gente vê que ele fala que o patrimônio líquido dele está totalmente alocado em CRIs, ou seja, ele é aquele fundo que o pessoal chama de puro sangue, ou seja, só tem CRI na carteira do fundo. Alguns outros fundos imobiliários de papel, eles investem em outros fundos imobiliários e às vezes até em outras coisas, mas esse não, é apenas exclusivamente CRI. Ele tem 49 operações, mas não são 49 devedores. Ele tem menos devedores. Cita-se o caso, por exemplo, da Elbo, que detém cerca de 30% do patrimônio líquido do fundo. É uma concentração bem grande em Elbo. Eu venho falando isso vários meses, há vários relatórios. Espero que não dê nenhum problema com a Elbo, mas se der, esse fundo aqui vai estar bem complicado, porque 30% da carteira é concentrado nessa Elbo. Mais ou menos uns 7 CRIs desses 49 aqui são da Elbo. A gente vê aqui o valor que ele cita de 1 bilhão 105 milhões praticamente, e esse valor aqui tem uma alavancagem, a gente vai ver daqui a pouquinho mais à frente. No mês de março, o fundo adquiriu cerca de 92 milhões em 8 operações diferentes. Dessas 8 diferentes, 6 já estavam na carteira do fundo e 2 eram novas. As 2 novas são essa JSTX, no total de 45 milhões, e a Vino 2S, no total de 10 milhões, totalizando 55 milhões nessas 2 operações. Ele também vendeu 6,7 milhões em um CRI, que ele não diz qual é, e também recebeu cerca de 47,4 milhões referente a amortizações e quitações, sendo a principal aí em destaque a do CRI Autos de Trancoso e uma outra amortização de cerca de 28,7 milhões do CRI CH. Ficou um pouco confuso esse texto, né? A gente não sabe se esses 28 milhões estão contidos dentro desses 47 milhões, mas tudo bem, vamos deixar isso para lá, esse detalhe, pequeno detalhe para lá. É sempre bom a gente citar isso aqui, mesmo sendo um Ctrl+C, Ctrl+V todo mês, sobre essa questão da qualidade de crédito da carteira. Todos os CRIs da carteira do fundo encontram-se adimplentes, ou seja, ninguém deixou de pagar o fundo esse mês e nem nos últimos meses. E ele não fala se tem alguém com algum perigo de deixar de pagar. Então é muito bom para a carteira para a gente saber que tá todo mundo pagando. E nesse mês já de abril, ele já comprou mais uma CRI existente no fundo, que ele não cita qual é, no total de 1,8 milhão. Chegamos à DRE do fundo, mas antes disso eu gostaria que você me dissesse aqui nos comentários: você possui o VIGI11 na sua carteira? Tá pensando em colocar? Tá pensando em aumentar a exposição, diminuir a sua exposição ou até mesmo encerrar a sua posição no fundo? Me diga aqui nos comentários para a gente trocar informação, trocar figurinhas. E você tem outro fundo imobiliário de papel? Diga aqui nos comentários. Você diz quais são os seus, que eu digo quais são os meus. E meu amigo, se você não é inscrito nesse canal, meu amigo, não perca mais seu tempo de forma alguma, já se inscreve. Se inscreve agora, deixa aquele likezão que é muito importante, deixar o like, comenta aqui, ativa o sininho para ajudar a gente a bater a meta, que a partir desse vídeo aqui, para fundo imobiliário de 300 views, sim, 300 views. Se a gente bater essa meta de 300 views, mais ou menos no meio do mês que vem, para o final do mês, estaremos trazendo novamente a leitura do relatório do mês de abril, que trata os rendimentos que serão pagos no mês de maio. Então se liga para ajudar a gente a bater essa meta, fazendo tudo isso que eu falei para vocês. Entrando aqui na DRE do fundo, a gente vai focar no mês de fevereiro e março. Vamos dar uma focada nesses 2 últimos meses. Fevereiro foi duplamente prejudicado, teve a queda da Selic em janeiro que afetou fevereiro, e fevereiro teve menos dias úteis, 3 dias úteis a menos, para ser mais preciso, do que no mês de janeiro. Então isso prejudicou muitos rendimentos. Você vê a diferença aqui, caiu de 14 milhões
283 mil para 12 milhões 276 mil, uma queda de cerca de 2 milhões e meio. Já de fevereiro para março, as receitas do fundo em termos de juros não mudou tanto, só mudou em relação à quantidade de dias úteis. Para quem não sabe, quanto mais dias úteis, mais receita de juros tem. Agora, no mês de abril, as receitas devem cair, que vão ser utilizadas para pagar os rendimentos do mês de maio. Se ligue nessa informação. Pode cair porque caiu mais meio ponto percentual em março, mas que só afeta as receitas do mês de abril. Então aqui a gente vê que teve uma diferença de praticamente 1 milhão e 700. E por que essa diferença? Teve a questão de um dia útil a mais. Você vê que aqui em fevereiro teve 19 dias úteis, em março 20, teve um dia útil a mais, e teve esse ganho aqui, ó. Receita de negociação de CRIs, ele teve um ganho de capital de 110 mil em fevereiro e quase 1 milhão 940 mil em março. Então só aqui já tem uma diferença de 800 mil, quase 850 mil a mais. E também nesses outros ativos que a gente não sabe exatamente o que é, que ele ganhou 190 mil aqui e aqui ele ganhou 650 mil, ou seja, uma diferença de 450 mil basicamente. Então teve esse ganho aqui e esse ganho aqui, esses dois ganhos a mais ultrapassaram a barreira de 1 milhão. E esse um dia útil a mais é mais ou menos meio milhão. Então se você somar todas essas diferenças, aí se justifica porque teve essa receita a mais de março de cerca de 1 milhão e 700 mil. O que aconteceu? O que isso causou? A gente vê que em termos de resultado, ou seja, o lucro do fundo foi cerca de 10 milhões e meio em fevereiro e 11 milhões e 900 em março, ou seja, quase 1 milhão e meio a mais em março. Dessa forma a gente vê que esses 10 milhões e meio não foram suficientes para pagar os 11 centavos que ele pagou no mês de fevereiro. Ele fez o quê? Pegou o dinheiro que estava na reserva e complementou em cerca de 800 mil a mais para conseguir pagar esses 11 centavos. Só que no mês de março ele recebeu 11.900, ou seja, dava para pagar 11 centavos, porque para pagar 11 centavos ele precisa apenas de 11 milhões e 300 mil. Mas ele fez o quê? Colocou na reserva e pagou apenas 10 centavos. Ele colocou na reserva mais ou menos 1 milhão e 600 mil. Você vê que a reserva aqui tem 2 centavos. Nos últimos vídeos eu venho falando sobre essa questão da reserva dos valores estarem errados. Agora eu acho que tá certo. Por quê? Porque no mês passado ele colocou que tinha 1 centavo. Eu não creio que tinha 1 centavo na prática. Devia ter mais ou menos um meio centavo próximo disso. Ele arredondou para 1 centavo. Era para ter colocado era 0, mas ele arredondou para 1 centavo. Agora ele colocou cerca de 1 milhão e meio, 1 milhão e 600. Esse 1 milhão e 600, meus amigos, é mais ou menos 1 centavo e meio. Se ele tinha meio centavo, então 2 centavos faz sentido. Agora faz sentido esses 2 centavos. No mês passado tava 1 centavo, era para estar 0, segundo as minhas contas que eu fiz nos vídeos anteriores. Parece que eles finalmente corrigiram essa questão aqui. Mas por que ele não pagou os 11 centavos, Adriano? Se ele tinha dinheiro para pagar os 11 centavos, para que ele colocou dinheiro na reserva? Eis a questão. Para mim, ele já tá vendo a questão da taxa de performance, pessoal. Para quem não sabe, esse fundo ele acumula as taxas de performance de janeiro a maio e paga em junho. Depois de agosto a novembro e paga em dezembro. E a taxa de performance do fundo é relativamente violenta, digamos assim. É mais ou menos uns 4 milhões. Pelo menos foi o que foi pago em dezembro. Então a gente considerando que é 4 milhões e é mais ou menos para cada centavo desse de reserva, é mais ou menos 1 milhão que ele tem em reserva, a gente pode concluir o seguinte, que ele precisa de 4 centavos para em junho pagar os 4 milhões da taxa de performance do fundo. E vocês acham que ele vai abrir mão dessa taxa de performance? Não vai, né? A Valora não gosta de fazer essa abertura, não. Eles usam. Até no fundo que tem problema, como por exemplo o Vigia, que tem problema, tá pagando menos porque tá com devedor com problema, eles não liberam a taxa de performance, não. Eles cobram mesmo a taxa de performance. Então, por isso, eu creio que eles já estão montando essa reserva para pagar a taxa de performance. Eles têm que ter pelo menos 4 centavos. O ideal é até que tenha mais, né? Tipo 5, 6. Então, eu creio mesmo que ele vai ficar tentando colocar dinheiro em reserva até juntar os 4 centavos, pelo menos. E no mês que vem, deve ter realmente uma queda, que provavelmente vai fazer esse valor aqui dificilmente ultrapassar com folga esses 10 milhões 322 mil que ele necessita para pagar os 10 centavos. Até porque você vê que nesse mês só conseguiu essa reserva porque teve essa negociação aqui, teve essa outra negociação. Se você somar as duas aqui, totaliza mais ou menos cerca de 1 milhão 200, 1 milhão e 300 mil. Só aí nesses dois. Se não fosse isso, ele praticamente só teria mesmo dinheiro para pagar os 10 centavos e nem colocaria nada na reserva. Então se liga que no mês que vem pode cair, mas eu acho que não vai cair. Eu acho que vai manter de novo os 10 centavos. Ele deve manter esses 10 centavos, pelo menos, eu acho que abril para pagar em maio e maio para pagar em junho. Eu acho que sim. E vai tentar
tentar colocar reserva. Agora, se precisar de mais dinheiro em reserva para pagar a taxa de performance em junho, pode ser que ele diminua até mais um pouquinho. Vamos ver o que ele vai fazer. Chegamos aqui à carteira do fundo, só lembrando, pessoal, que além do fundo ser 100% atrelado a CRI, tudo na carteira dele é CRI, ele também tem um pouquinho de dinheiro em caixa, mas eu não estou considerando isso como questão de ativo, até porque como ele tem umas provisões aí, que vocês vão ver lá no final, para pagar as compromissadas reversas do fundo, então não dá para considerar esse dinheiro em caixa. Mas fora essa questão dele ter 100% CRI, ele também é um fundo praticamente 100% indexado a CDI. Ele tem um pouquinho de IPCA, a gente vai ver, cerca de 1,5%, é quase que desprezível, e ele é um fundo muito atrelado ao segmento residencial. Cerca de 90% da carteira dele é residencial. Então vamos lá. Aqui eu destaquei a Elbow, como sempre eu destaco. Não vou ficar citando muito essa questão da Elbow, porque cansa, né? Então você vê aqui que tem 7 ativos do fundo, 7 CRIs ligados a Elbow. Aí alguém pode dizer, ah, mas não, que é Pateu Mundi lá. Pesquisa aí Pateu Mundi lá, para você ver se você não encontra Elbow do lado. Então aqui ele coloca como não se fosse, mas é da Elbow. Aqui nós temos as taxas. Ainda bem que essas taxas da Elbow não são taxas altas, são taxas relativamente tranquilas. Uma taxa high grade quase no middle risk, mas é mais para high grade mesmo. Então são taxas normalmente tranquilas. Mas a gente vê também que esse devedor, a Elbow, não tem nem rate. Você vê que no fundo mesmo tem pouquíssimas coisas com rate. Eu destaquei aqui as coisas que tem rate. E você vê que apenas 5 aqui possuem rate. Esse aqui é um ativo com rate que está com a taxa middle risk. É estranho até. 3,75, quase 4%. Mas as demais que tem rate são taxas bem high grade zona, viu? CDI mais 1,70, IPCA mais 5, IPCA mais 6. Meus amigos, IPCA mais 5 eu já falei no vídeo anterior. Isso aqui está abaixo do valor da NTNB, que é IPCA mais 5,8 atualmente. Então isso aqui é coisa de pai para filho, porque é um negócio que perde até para NTNB tá ruim, viu? E aqui também é uma taxa high grade zona. Essas demais que eu destaquei em roxo são taxas mais high yield, mas é cerca de 1/3 da carteira high yield. O resto ou é middle risk ou é high grade. Então na média o fundo fica com a taxa média de CDI, aqui ele não coloca, mas ele coloca mais na frente, que eu não vou trazer para vocês, só para citar aqui. É CDI mais 4,5%, é no limite do middle risk. Então realmente a gente pode considerar esse fundo aqui com uma pegada middle risk, ou seja, ele nem é tão arriscado como high yield, mas também não é tão seguro como high grade. Mas por isso ele também não vai pagar tanto, mas também não vai pagar tão pouco. Ele está exatamente no meio, no middle, por isso que é middle risk. Aqui nós vemos os devedores, aqui nós vemos os valores devidos, aqui nós vemos o percentual do patrimônio líquido atrelado a cada um desses devedores e aqui as respectivas taxas que eu já comentei. Aqui nós vemos o valor total da carteira, atualmente 1.104 milhões, mas isso porque ele tem uma alavancagem de 11%, tá? Que a alavancagem é de praticamente 110 milhões, ele possui ainda 27 milhões na carteira, mas tem essa alavancagem de 137 milhões, o fundo basicamente ele não tem nem 1 bilhão, ele tem 994 milhões, mas a gente pode arredondar aí para 1 bilhão, que é muito próximo de 1 bilhão. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agorinha mesmo, já deixa aquele likezão, já deixa aquele comentário para ajudar a gente a bater a meta de 300 views. Se a gente bater essa meta de 300 views, no meio do mês que vem, para o final do mês, estaremos trazendo mais uma vez a leitura do relatório do mês de abril, que trata dos rendimentos que vão ser pagos no mês de maio. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!